Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, leitura alternada, eu começo e você continua. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor, dá-nos a luz que vem da parte do Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine a mente de quem fala e a mente de quem ouve. Dá-nos uma sintonia plena com o Senhor e com o Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ênfase será dada nos versículos 15 e 16, essa é a nossa ênfase na reflexão dessa noite. Eu queria começar dizendo a vocês que eu vejo pelo menos 3 etapas ou 3 pilares nesse texto bíblico aqui. Então vários, mas eu estou destacando 3 especificamente. A primeira delas é a unidade. A unidade é apresentada nesse texto como algo fundamental para a nossa vida espiritual. A segunda é o crescimento. O crescimento é resultado da nossa unidade. Sem unidade não haverá crescimento. Crescimento sem unidade não é um crescimento saudável, pode ser um inchaço. Terceiro é a questão da frutificação. O verbo frutificar, ele deve ser conjugado pela igreja de uma forma natural, mas só o será se houver crescimento e se houver unidade. Quais são os 3, meus irmãos? O primeiro é unidade. O primeiro qual é? Unidade. Qual é o primeiro? Unidade. O segundo, crescimento. Crescimento. O terceiro, frutificação. O terceiro é qual? Então, primeiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro, primeiro. Tem gente que não está respondendo nenhum, só sei, já perdi completamente. Unidade, crescimento e frutificação. Quero começar dizendo a vocês que aqui há um enfático discurso pela harmonia e unidade da igreja. Paulo faz um apelo porque ele conhece muito bem os seus leitores. Como o Espírito Santo deu a ele entender que haveria uma dificuldade muito grande das pessoas terem unidade naquilo que é chamado de igreja. E nós precisamos admitir 2 coisas importantes. A primeira delas, que tem gente que é muito difícil da gente estar junto com elas. Sim ou não? Pô, esse sim foi mais enfático do que eu esperava. Acho que é isso, pastor. Nós aqui, todos nós nos amamos. Aqui é só love, só love, só love. Existem pessoas difíceis. Você acha que existe pessoa mais difícil assim, quando você olha para a pessoa ou quando você se olha no espelho? Qual das duas é mais? Pressupondo que existem pessoas difíceis, e agora eu não posso, nem preciso pressupor que vocês já disseram que existem pessoas difíceis, eu posso admitir que o relacionamento é um milagre. Para haver unidade é necessário que haja esse relacionamento.
E esse relacionamento, ele só acontecerá no que se chama de unidade, se houver um milagre entre nós. O milagre entre nós é o milagre da comunhão, é um milagre de uma ação do Espírito Santo que nos leva a querer nos relacionar com alguém, apesar desse alguém ser quem esse alguém é, ou alguém querer se relacionar com a gente, apesar de nós sermos quem nós somos. Entendemos? Repita. Nós precisamos admitir que comunhão é um milagre, que é necessário que haja uma ação sobrenatural para haver unidade. Veja, pessoas que estão juntas dentro de um ônibus, imaginemos que nós estamos juntos dentro do ônibus, nós estamos todos ali dentro do ônibus, o ônibus lotado, tem pessoas sentadas, tem pessoas em pé, tem motorista, trocador, está todo mundo ali dentro. É unidade ou é um grupo de pessoas que estão juntas? Estádio de futebol, todos torcendo pelo mesmo clube, é unidade ou é um grupo de pessoas que estão juntas torcendo pelo mesmo clube? Unidade é uma coisa diferente. Unidade é alguma coisa que Deus nos dá. Unidade, quando se trata de unidade na igreja, do relacionamento, é fruto de algum milagre que Deus faz. Ou seja, Deus nos permite conviver com pessoas que nós temos dificuldade com elas, para que nós possamos aprender que nem todas as pessoas são como nós. Graças a Deus. Precisamos admitir que comunhão é um milagre. E precisamos admitir que quem opera esse milagre é Jesus. Quem opera esse milagre é Jesus. Você pode ter mais facilidade. Você pode ter assim, não, pastor, eu me dou bem com todo mundo, mas há sempre alguém. Há ou não há? Jesus, ele reuniu e fez um ensaio bastante importante no que se relaciona à igreja, à unidade na igreja, quando ele resolveu chamar os seus discípulos. A figura dos discípulos que ali estão no colégio apostólico é aquele modelo para a gente olhar e falar assim, cara, é muito doido esse negócio. Ele chamou pessoas completamente diferentes, pessoas oponentes entre elas, que criavam dificuldade para se relacionar, e ele as manteve ali juntas para que elas pudessem aprender que o convívio na igreja, ele é possível pela graça de Deus e não por causa das nossas identificações. O que acontece, irmãos? Para ser claro, eu posso me tornar membro de uma igreja porque eu me identifico com as pessoas. Mas na hora que eu não me identificar mais, o que eu faço? Permaneço na igreja, porque eu estou aqui não por causa das pessoas, mas por causa de Jesus Cristo. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Agora vamos para a realidade. Existem igrejas em que as pessoas começam a deixar de que elas não querem encontrar as pessoas. Se uma pessoa entra por aquela porta, a outra fica lá na outra ponta longe, já sabe mais ou menos onde a pessoa senta, porque não quer estar junto. Quando é uma questão de identificação, nós vamos nos aproximar porque nos identificamos, e quando não mais nos identificarmos, nós vamos nos afastar delas. Veja, o grande milagre que Jesus Cristo apresenta da comunhão, o retrato disso é quando ele chama os seus discípulos. Ele é capaz de chamar figuras opostas, como Mateus, coletor de impostos, e chamar Simão, o zelote, pessoas completamente diferentes. Um que tinha um pacto com o Império Romano, outro que tinha um pacto contra o Império Romano. Um que queria tirar o seu dinheiro para ficar com parte do seu dinheiro e mandar o restante para Roma. O outro que queria matar quem quer que fosse simpático ao Império Romano. Zelote, publicanos. Não era um grupo para andar junto. Mas eu quero lembrá-los que havia mais do que isso. Tiago e João se aproximaram de Cristo com a mãe, e a mãe deles pediu uma coisa simples, que um ficasse à direita e outro à esquerda no seu reino. Estão lembrados disso? Imagine bem como é que ficou o papo com os discípulos após a saída da mãe. Dois deles se aproximam e dizem, olha, mamãe quer falar com o senhor. Aí a mãe diz, olha, eu queria o seguinte, Jesus, quero pouca coisa, quero que Tiaguinho fique à direita e Joãozinho fique à esquerda, e que um fique à sua direita, outro à sua esquerda no reino, no seu reino. O relacionamento desses dois com os outros 10 que estavam ali já não seria igual. O relacionamento ficou complicado, houve um problema. Vamos usar uma expressão que a gente utiliza muito, desgastou o relacionamento, ficou assim um ambiente ruim. Imagine bem, um ambiente com Tomé, um ambiente com Pedro, um ambiente com Judas. Tudo isso era possível e era uma realidade, e mostra para a gente que é possível e que é uma realidade por causa da presença de Cristo no meio. Quando Paulo faz o apelo pela unidade, ele não está apelando para que nós tenhamos paciência com as pessoas.
para que nós possamos dar uma nova chance às pessoas. Paulo está dizendo, olha, essa unidade só é possível se Cristo for a cabeça da igreja. Se Cristo for a cabeça da igreja, haverá unidade, porque nós somos parte desse corpo. Esse corpo é conduzido, é dirigido pelo cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Ou seja, o que me une a você não é a nossa identificação, o que me une a você é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fala outra vez, tá? O que me une a você não são as nossas identificações, o que me une a você é Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda, crescimento. A premissa dessa unidade é que nós somos nutridos pelo Senhor, e somos nutridos pelo Senhor de várias formas. A nossa teologia apresenta os meios de graça, como a ceia do Senhor, para nos apresentar essa ideia maravilhosa do crescimento espiritual, que promove o conhecimento de Deus e o relacionamento com a cabeça que é Cristo, a leitura da palavra, o exame das Escrituras. Isso deve nos levar ao crescimento. O crescimento que esse texto nos fala, ele nos apresenta o Espírito Santo de Deus. Ele fala sobre os dons. Ele apresenta os dons de várias formas, e chega a descrever que uns têm dons disso, daquilo outro. Eu queria perguntar a você duas coisas importantes. A primeira delas é, de quem é o dom? Pergunta para quem está do seu lado, vê se a pessoa sabe. Você olhou para mim com um cara que você não sabe. Pergunta aí. De quem é o dom? Pastor, aquela irmã, aquele irmão, ele tem o dom de curar. De quem é o dom? Não, daquele irmão, daquela irmã. Quando alguém diz que ele tem um dom de curar, quem tem um dom é ele. A pergunta é, de quem são os dons espirituais? Nossos ou do Espírito Santo? Muito bem, então vamos lembrar o que está escrito em Atos 1:8. Atos 1:8 faz uma descrição, uma síntese extraordinária da razão do Espírito Santo na nossa vida. Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá e até os confins da terra. Beleza? Então veja bem, o Espírito Santo ele desce, correto? Recebereis poder, ele é um poder, ao descer sobre vós quem? Vós, a igreja, os eleitos de Deus, sobre vós, não é sobre todos, sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o objetivo da ação do Espírito Santo na nossa vida não é para que ninguém possa ter um dom que não é dele, mas é do Espírito Santo, e se vangloriar por causa desse dom. Se o dom é do Espírito Santo, nós devemos confiar a ele a nossa vida, e pedir a ele que nos use, para a glória dele, porque afinal de contas esse dom vem para nos fortalecer, vem para nos dar poder, para nós testemunharmos, e o testemunho produz crescimento. O crescimento promovido pelo Espírito Santo, ele é extraordinário, é maravilhoso, e os dons representam isso. E esse texto mostra algumas coisas importantes sobre a questão dos dons. Primeiro, que os dons são dele, não nossos, como eu disse. Talvez seja para que ninguém venha se orgulhar do seu dom. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ainda no capítulo 2, versículo 9, fala sobre a salvação, ele diz que a salvação é dom de Deus, ele não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação vem de Deus e não das obras, para que nós não venhamos a nos gloriar. De igual forma, o Espírito Santo, ele não é nosso, ele está dentro de nós, nós pertencemos a ele, nós não somos os proprietários do Espírito Santo. Quando eu era adolescente, na escola bíblica, um professor, eu perguntei se a gente podia evangelizar na praça. Vamos evangelizar na praça? Ele disse, a praça nós não evangelizamos, porque a praça é da Assembleia de Deus. E eu perguntei, quem é que deu para eles? Não devia ter falado nada, tá certo? Não é assim que você responde na sala de escola dominical, mas estou contando para vocês o que eu fiz. Aquilo trazia para mim a seguinte representação. Naquela época havia espaços dedicados para as igrejas.
A igreja tal ficava ali, a igreja tal ficava ali, a igreja tal ficava aqui, como se nós estivéssemos sob este tipo de domínio. O domínio do Espírito Santo, ele é extraordinário. A ação de Deus na nossa vida é para nos mostrar que os dons são dele, não nossos. Há critérios para a distribuição dos dons. E esses critérios não são divinos, eles são humanos. Num outro instante, Paulo chega a dizer: escolhei com zelo os melhores dons, mas não quer dizer que eu vou escolher, eu vou ter. Não quer dizer que eu vou pegar na prateleira para poder usar aquele dom. Terceiro, não há superioridade humana. Se alguém desfruta do dom X e o outro do dom Y, e o dom X é um dom que aparece mais do que o dom Y, é possível que algumas pessoas considerem o X superior ao Y. Neste alfabeto, nós não entramos, porque a Bíblia em momento algum diz que esta pessoa é superior porque tem o dom, e aquela é inferior porque tem outro dom, ou aparentemente não tem dom. A descrição que a Bíblia faz é de uma distribuição segundo os critérios divinos, e não há superioridade, todos são iguais. E o grande objetivo do dom é promover a glória de Deus. Lembra, Atos 1,8 diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para nós sermos testemunhas. Quando você é testemunha, não quer dizer que você é um silencioso, uma pessoa, não, eu testemunho, eu dou aqui, faço direitinho, não, que você fala, que você conta. Testemunha é quem conta. O que você viu? Por isso que Pedro, quando sai da prisão e dizem para ele não falar mais nada, ele diz: como posso deixar de falar do que temos visto e ouvido? Ele não pode deixar de falar, ele tem uma palavra, ele conhece a história, ele viu o fato. Pararam você na rua, aconteceu um acidente, alguém diz: o que é que você viu? Conta o que é que você viu, descreva o que você viu. A testemunha é aquela que conta o que ela viu. A grande pergunta, meus queridos irmãos e irmãs, é que a ausência do crescimento produz uma ausência do testemunho, e a ausência do testemunho revela um esvaziamento do Espírito Santo e um enchimento do homem. Nós precisamos viver uma experiência com o Senhor, e essa experiência com o Senhor é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. A nossa igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja que está buscando o enchimento do Espírito Santo de Deus. Pastor, está gravando isso? Eu nunca achei isso. Tem gente que acha isso, que a igreja presbiteriana, Deus Pai, Deus Filho, ponto. Nós, pastores que estamos aqui, nunca estudamos isso. Para nós a Bíblia é clara. Nós temos capítulos de teologia que nós estudamos exatamente sobre esse assunto. A nossa vivência tem que ser absolutamente clara. Nós precisamos caminhar segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos traz e nos mostra, e a palavra do Senhor nos mostra isso. O Espírito Santo vem sobre nós para nos dar coragem, força, poder para testemunhar, para dizer para as pessoas o que aconteceu, para falar sobre as transformações, porque quando nós falamos do Evangelho, impulsionados pelo Espírito Santo, isso vai fazer com que as pessoas deem glória a Deus. Sabe qual é o alvo? É que você prega o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, pessoas sejam alcançadas, e os alcançados pelo Evangelho que você pregou, glorifiquem a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Esse é o nosso grande alvo de vida. Primeiro, unidade. Segundo, o que é mesmo? Crescimento. Terceiro, frutificação. Obrigado, pastores. O processo é simples. Unidade gera crescimento. Unidade gera crescimento. Ambos produzem frutificação. A lógica é o seguinte: a falha no processo produz ausência de resultado. Qualquer falha. Se não houver unidade, não haverá crescimento. Se não houver crescimento, tem unidade, mas não tem crescimento, não produzirá frutos. Para que produza frutos, tem que haver crescimento e tem que haver unidade. O processo é bastante simples e bastante claro. A missão será cumprida se Cristo for a cabeça. Em Cristo haverá unidade, Ele é a voz de comando, Ele é o líder, Ele é o proprietário da igreja, a igreja depende dEle. Os frutos virão a partir do momento que nós vivemos essa realidade na nossa vida. Fruto, resultados espirituais. O que eu estou chamando de fruto? Vamos lá.
Primeiro fruto, sua vida com Deus. Você é uma pessoa de oração, você vai orar. Você não vai pedir as pessoas para orarem só. Você vai pedir as pessoas para orarem, mas você vai orar. Você vai pagar esse preço, você vai se empenhar, vai buscar ao Senhor. Você dará frutos, o seu fruto será o testemunho, a maneira como você vive. Essa semana eu vi uma pessoa falando uma frase que eu não sei de quem é, mas a frase é boa. Como eu não sei de quem é, eu não posso dizer de quem é e também posso assegurar que não é minha. Mas a frase é: a Bíblia que você vai ler é a minha vida. E para a pessoa dizer isso para outra, hein? Que coragem, né? Ela disse, olha, falou para outra pessoa: a Bíblia que você vai ler é a minha vida. É isso, essa é a Bíblia que as pessoas veem, a nossa vida. A nossa vida revela quem nós somos. A nossa vida apresenta essa realidade que aí está. Os frutos virão como graça de Deus à nossa vida, através da ação do Espírito Santo. E estes frutos exercerão sua influência sobre a nossa vida. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala sobre o fruto, com aqueles vários gomos que você já deve ter lido. É resultado da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos de uma vida fértil espiritualmente, pessoas que vão orar, que vão buscar ao Senhor, que levantam mais cedo ou dormem mais tarde para buscar ao Senhor, gente que clama na presença de Deus e que tem experiências de oração e de clamor ao Senhor para compartilhar, gente que fala do que está vendo, gente que fala do que está ouvindo, gente que compartilha com outro aquilo que o Evangelho tem feito na sua vida, gente que é incapaz de trazer uma palavra ruim para amaldiçoar a vida de alguém, mas é capaz de compartilhar uma palavra boa, e palavra boa é uma palavra embalada pelo Espírito Santo de Deus. Deus coloca pessoas do nosso lado para que nós possamos falar para elas. Se nós não falarmos, elas não ouvirão. E eu tenho muito medo daquela promessa, porque é uma promessa bíblica: se nós não falarmos, as pedras clamarão. A grande realidade é essa, meus queridos irmãos: se nós não falarmos, as pedras clamarão. É hora da gente buscar cada vez mais ao Senhor, de nós nos dobrarmos diante dele e falar: Senhor, eu quero levar a sério esse assunto, eu quero ter uma vida de unidade. O que me aproxima de você não é a nossa identificação, não é porque nós gostamos um do outro que nós estamos juntos na mesma igreja, não. Nós estamos juntos na mesma igreja porque Deus nos trouxe para caminhar juntos na mesma igreja, apesar das nossas diferenças e até incompatibilidades. Segundo, crescimento. Fruto da unidade e do crescimento, nós vamos dar frutos para a glória de Deus, vamos frutificar. É um desafio para nós e é uma oportunidade para todos nós. Que Deus nos abençoe.